Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Hoje vamos nos reunir, mesmo à distância, para comemorar o grande ato histórico da ressurreição de Cristo, que trouxe consigo muitas e muitas bênçãos para nós neste dia. O texto lido foi na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 5. Que Deus receba os nossos louvores, que você receba a palavra do Senhor em seu coração. Graças a Pai, amados irmãos, vamos louvar juntos o Salmozinho número 233, o grande amor de Deus. Que você possa, mesmo na sua casa, estar exultando, louvando e adorando ao nosso Rei. Amém?
Esse é o momento em que uma equipe está fazendo o que muitas equipes estão fazendo por todo o Brasil, e eu acredito em muitas nações do mundo, preparando cultos, momentos de louvor, mensagens, para que suas respectivas igrejas não fiquem, além de isolados em casa, sempre compartilhar da palavra de Deus. E embora cada crente possa, em sua casa, assistir a cultos de várias igrejas, mas que cada um tenha também o pessoal de sua própria igreja ali falando aquilo que Deus colocou em seus corações. E eu quero também registrar que sempre há mais gente do que os irmãos podem ver aí na sua tela. Gente apoiando com a câmera, com o equipamento de som, gente no apoio, sem exceder o número máximo de pessoas que podem estar juntas e com os devidos cuidados necessários para esses tempos, de pandemia. Antes ainda de compartilhar a palavra de Deus, eu quero dar uma palavra de conforto no seguinte sentido. Algumas teorias insistem em surgir a cada dia sobre qual seria a origem da crise que estamos enfrentando, e aí alguns atribuem isso a fatores políticos, a fatores escatológicos, espirituais. O que eu quero dizer neste momento, que posso falar sem medo de errar, é que seja qual for a origem do problema que estamos enfrentando, e seja qual for a natureza, qual for a abrangência, tudo está abaixo do poder de Deus e sob o controle do Senhor. Eu sei que você tem ouvido isso muitas vezes, mas você também tem ouvido muitas más notícias todos os dias. Mas não deixe que as más notícias do dia a dia sufoquem a esperança de Cristo em seu coração, a certeza de que Deus está cuidando da sua vida, a certeza de que Deus é o soberano governador da história, do mundo, de todo o universo. Creia e descanse nessa crença, nessa esperança. Estamos aqui agora para compartilhar a mensagem referente à nossa escola bíblica dominical do domingo da Páscoa. E como não poderia deixar de ser, a reflexão será exatamente sobre a Páscoa. Eu quero ler inicialmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e lerei os versículos 7 e 8, que nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amados, a Páscoa, ela é celebrada pelos cristãos de modo geral e também pelos judeus. E eu quero aqui fazer uma distinção entre três formas diferentes de celebração da Páscoa. E a distinção que eu vou fazer é para que fique muito claro para nós qual é o sentido da Páscoa, especificamente para o cristão evangélico. Porque no meio de um país de tanto sincretismo religioso, em que a cristandade se divide em vários ramos, em várias denominações, enfim, às vezes há uma certa confusão sobre o que é a Páscoa para este ou para aquele grupo de cristãos. Eu quero começar fazendo uma distinção entre a Páscoa comemorada pelos católicos romanos e a Páscoa comemorada pelos cristãos evangélicos. Quero fazer duas ressalvas. A primeira ressalva é de que não vai aqui nenhuma crítica a nenhum grupo, a nenhuma forma de comemoração da Páscoa. Porém, acho importante que fique bem entendido o que é a Páscoa para um grupo e o que é a Páscoa para outro grupo, até para que possamos entender e respeitar cada um a forma do outro comemorar. A Páscoa comemorada pelo católico romano e a Páscoa comemorada pelo cristão evangélico, não católico romano, tem muitas semelhanças. Ambas estão centradas na pessoa de Cristo, estão centradas
na morte e ressurreição de Cristo. Uma diferença que distingue bastante a Páscoa entre o católico romano e o cristão evangélico é a questão da necessidade de não se comer a carne vermelha na sexta-feira, né? Tanto nas 4 sextas-feiras do período da Quaresma, quanto principalmente na sexta-feira da Paixão. Esta é uma ordenação da Igreja Católica Romana. Para ninguém pensar que é uma opinião minha, eu consultei uma fonte que você que é católico romano com certeza conhece melhor do que eu, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Ele é palestrante, é escritor de vários livros, e ele ensina que os católicos romanos devem se abster da carne. Isso não é uma ordem, é uma recomendação. Isso está no Código de Direito Canônico. O que é o Código de Direito Canônico? É um conjunto de leis e regulamentos feitos e adotados pelos líderes da Igreja Católica para o governo e a organização de seus membros. E lá nesse Código de Direito Canônico existe o 4º mandamento, que se chama o 4º mandamento da Santa Mãe Igreja. E lá, nesse 4º mandamento da Santa Mãe Igreja, consta exatamente a recomendação de que o católico romano, na sexta-feira da Paixão, substitua o peixe, substitua a carne pelo peixe. Só para fazer uma distinção, porque às vezes eu penso que há muitos cristãos evangélicos que assumem esse hábito como uma necessidade, como um ato religioso, e não é para nós evangélicos. Embora eu quero frisar outra vez, não vai aqui nenhuma crítica àqueles que acham que é importante comer o peixe na sexta-feira da Paixão, mas de fato, pela história, pela organização católica romana, a gente vê claramente que é uma prática católica romana, que muitas vezes outros assumem, talvez pelo engano de achar que seja uma necessidade de todos os cristãos, e fica então bem destacado essa orientação. Está nos cânones 1249 a 1253, você pode conferir todas essas informações na internet. Para os judeus, a Páscoa difere bastante da Páscoa comemorada pelo católico romano e pelo Evangelho. Porque para os judeus a Páscoa não é uma referência a Jesus Cristo. A Páscoa do judeu é uma festa que comemora a libertação que a nação de Israel teve na época. Os hebreus, assim chamados, tiveram lá da escravidão do Egito. Nós conhecemos a história. Os hebreus, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, se mudaram para o Egito em um tempo de fome, quando José era governador do Egito, e lá permaneceram. Só que surgiu depois um novo faraó que não conhecera José e que escravizou então a nação de Israel. E mais de 400 anos se passaram nesse período de escravidão dos hebreus lá no Egito. Até que o Deus resolveu intervir e levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés foi a Faraó e disse: o Senhor me mandou dizer que você libere o povo de Israel, os hebreus. Mas Faraó endureceu o seu coração, ou melhor, teve o seu coração endurecido pelo próprio Deus. Deus endureceu o coração de Faraó porque queria mostrar a sua glória naquele evento de libertação. E aí então Deus, para mostrar a sua glória, o seu poder sobre todas as divindades egípcias, então Deus derramou 10 pragas sobre a nação do Egito. E a 10ª praga que Deus derramou sobre a nação do Egito foi exatamente a praga da morte dos primogênitos. Inclusive até o primogênito do Faraó morreu naquela noite. E naquela noite houve uma ordem de Deus dada a Moisés, que Moisés repassou aos hebreus. Qual foi a ordem? Que todos os hebreus celebrassem uma festa naquela noite. E como seria celebrada essa festa? Cada família de hebreus levaria para sua casa um cordeiro ou um cabrito, mataria aquele cabrito ou cordeiro e comeria assado no fogo com pães asmos, que é o pão sem fermento, e também com ervas amargas. O fato de comer cordeiro assado no fogo e os pães serem pães asmos era um simbolismo da pressa que eles tinham em preparar tudo rapidamente,
porque aquela seria a noite da libertação do cativeiro egípcio. Só que houve uma outra ordem, que o sangue daquele cordeiro sacrificado para aquela celebração fosse aspergido nas portas das casas. E então o anjo da morte que passaria sobre o Egito para levar os primogênitos de todas as famílias, ao ver o sangue na porta, saberia que naquela casa habitava ali uma família que confiava no Deus de Israel, no Deus dos hebreus. E aí o anjo então passaria por sobre aquela casa com o sangue na porta e não entraria lá para recolher o primogênito daquela família. Meus amados, esse é um fato que os judeus comemoram até os dias de hoje. E agora eu quero falar sobre como nós, os cristãos evangélicos, que embora respeitemos profundamente os judeus, embora respeitemos profundamente os católicos romanos, mas quero dizer a forma distintiva como nós, os cristãos evangélicos, comemoramos a Páscoa. A Páscoa para o cristão evangélico, ela foi profetizada naquele evento que foi a primeira Páscoa judaica. Porque aquele evento foi um evento profético em relação à Páscoa de Cristo. Porque naquela Páscoa dos judeus, lá em Êxodo capítulo 12, houve um cordeiro sacrificado e o sangue do cordeiro seria o sinal de que aquela família cria em Deus. O cordeiro, naturalmente, era um cordeiro inocente em relação a tudo que estava acontecendo ali. E o fato de colocar o sangue do cordeiro na porta da casa significava que aquela família acreditava em Deus, na sua fidelidade, no seu livramento. E então aquele cordeiro e o sangue do cordeiro aspergido na porta, para nós os cristãos, ele representava Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e foi sacrificado, e o seu sangue derramado foi derramado como um cumprimento da condenação pelo nosso pecado. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue na porta simbolizava a fé, porque para que alguém pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse na porta, era porque acreditava que realmente Deus cumpriria a sua promessa naquela noite. E hoje, da mesma forma, nós cremos no sangue de Cristo derramado na cruz como um cumprimento das promessas de Deus, quando prometeu salvação, resgate, quando prometeu Cristo para vir reconciliar o homem com Deus. A libertação que o povo teve naquela noite, ao ser retirado do Egito, ao ser retirado da escravidão do Egito, representa para nós que o sangue de Cristo também é capaz de nos resgatar da escravidão do pecado. Não nos livra de sermos pecadores, porque o cristão que é salvo, transformado, lavado pelo sangue de Cristo, ele ainda é um pecador, mas ele é um pecador que não é mais escravo dos pecados que ainda existem nele. E outra coisa, ele não é mais condenado à morte eterna pelos pecados que praticou ou que vem a praticar. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos libertou da escravidão do pecado, do mundo. A libertação do mundo a que eu me refiro é a libertação dos valores do mundo, valores esses que não sejam coadunantes ou não sejam adequados a um filho de Deus. Sistema, valores morais, valores materialistas, carnais deste mundo. E assim nós entendemos que é a Páscoa. Por esse entendimento, percebemos que não há espaço para que o ovo de Páscoa tenha alguma importância, para que o chocolate tenha alguma importância. Embora muito apetecível, eu particularmente gosto bastante de chocolate, gosto muito de peixe, mas essas coisas foram inseridas posteriormente, como já explicado, pelo catolicismo romano, por algumas tradições pagãs, no caso do ovo de Páscoa. Mas a verdadeira Páscoa, realmente, o sentido é simplesmente esse. É um ato que foi tipificado, profetizado lá na primeira Páscoa dos judeus, em Êxodo capítulo 12, e que
segurança que a Páscoa dos judeus era um tipo da Páscoa que Cristo instituiu, porque o apóstolo Paulo disse, no texto que nós lemos agora há pouco, que quando nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos sabendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, por que nós hoje não precisamos mais matar um cordeiro para comemorar a Páscoa, para comemorar a nossa libertação do Egito, que simboliza aqui o mundo e seus sistemas e seus valores? Porque o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Então, nós não precisamos de outros rituais a não ser aquele que Cristo instituiu. E Jesus disse que nós deveríamos celebrar então a nossa ceia pascal, usando o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse caso, nós podemos perceber, meus amados, que a verdadeira Páscoa, ela traz uma mensagem, então, como eu creio que já foi bastante explicado, traz um sentido de libertação do pecado. E aqui cabe uma reflexão. Você que gosta da Páscoa, que comemora a Páscoa do seu jeito, talvez você seja alguém que comemora a Páscoa com peixe na Sexta-feira Santa, com muito chocolate, com vinho, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que está acima disso tudo. Você se sente uma pessoa liberta pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz? Essas palavras, às vezes usadas fora do contexto bíblico, são muito reais quando Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus estava falando, neste contexto em que ele cita essas palavras, especificamente da libertação do pecado, da condenação do pecado, do domínio do pecado sobre a vida do homem. É claro que essa frase pode ser aplicada de inúmeras maneiras, né? Uma verdade pode libertar você de uma ignorância, de um caminho errado, mas Jesus se refere à verdade que é Ele próprio libertando o homem do pecado. Então, Páscoa é, acima de tudo, muito mais do que comidas, bebidas ou costumes e ritos religiosos, é uma mensagem de libertação. É uma mensagem também que fala do início de uma nova vida, de uma nova etapa. Ele é o recomeço de uma caminhada com novas perspectivas. A Páscoa dos judeus foi aquele momento em que eles deixaram para trás uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, embora uma vida de liberdade ainda com muitas lutas. E Jesus também já nos avisou que a vida, quando a gente passa a viver a vida tendo a Cristo como Senhor, nós também passamos a experimentar essa liberdade em relação ao pecado, em relação à condenação, mas nós continuamos tendo lutas. No mundo passarei, no mundo tereis aflições, disse Jesus, e esses são dias em que temos vivido muitas aflições. Então, Páscoa é mensagem de início de uma nova vida. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você que gosta da Páscoa e comemora a Páscoa, você se sente uma nova criatura em Cristo? Eu preciso te falar uma coisa antes de terminar esta mensagem. Tudo isso, sentido da Páscoa, de libertação, de perdão, de reconciliação com Deus, de libertação do pecado, de escravidão, tudo isso, meus queridos, ela não acontece automaticamente na vida de todo mundo só porque todo mundo ouve, ou gosta, ou acredita, mas ela só se torna real na vida de alguém quando esse alguém tem uma atitude de fé. A fé a que eu estou me referindo não é aquela fé de acreditar, porque fé é simplesmente no sentido de acreditar, nos diz a Bíblia, até o diabo crê, porque o diabo acredita que Deus existe, porque ele sabe que Deus existe. Mas a fé que torna as verdades da Páscoa reais em nossas vidas é aquela fé em Cristo, não como apenas um personagem histórico que historicamente morreu numa cruz, mas é a fé em Cristo como aquele que morreu por mim, é aquele cujo sacrifício eu aceito como a propiciação pelo meu pecado. Então por isso eu sou capaz de chegar a Jesus e dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus
pecados, Jesus me aceita apesar de pecador, Jesus me liberta dos meus pecados. Fé em Cristo, a Bíblia fala da fé em Cristo como uma coisa que leva à rendição, à atitude. Essa é a fé salvadora. Uma vez perguntaram a Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta foi, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você crê no Senhor Jesus? Você crê em Jesus como aquele que pode libertar você dos seus pecados, que pode fazer você sentir-se perdoado por todo o pecado que praticou, que pode fazer você liberto do senso de condenação eterna e automaticamente então te dar a certeza de uma vida eterna, porque a certeza de uma vida eterna não foi uma coisa inventada por religiosos, pastores, mas o próprio Jesus falou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu espero que esta Páscoa não seja para você mais uma celebração religiosa, mais um fato histórico rememorado, mas que seja também um momento de arrependimento, de libertação, de salvação por meio da fé no sangue de Cristo derramado na cruz, do Cordeiro de Deus, que é o nosso Cordeiro Pascal. Eu quero orar por sua vida neste momento. Oremos ao Senhor. Pai querido, eu não posso ver e não conheço todas as pessoas que receberam esta palavra, mas o Senhor as conhece todas. Aplica então esta mensagem à necessidade de cada coração que a recebeu. E se alguém recebeu que ainda não tenha esse Jesus, o Cordeiro Pascal, como seu Salvador pessoal, que o Senhor esteja fazendo nesta vida uma obra de convencimento, de conversão. É o que eu te peço neste momento, agradecido, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus por mais alguns instantes, por tudo que Ele fez por nós.